Esse é o segundo evento, o segundo debate do ciclo Política para Quê, que o Centro Acadêmico está fazendo em parceria com a Coordenadoria de Cultura Geral. A gente agradece a presença dos fiéis. E é isso, agradeço as convidadas, a Michelle que topou participar com a gente. Enfim, obrigada. Obrigada, Bia. Então, a mesa de hoje se chama A Inserção da Mulher no Espaço Público e a Sua Representação na Política, Conquistas e Desafios Políticos das Mulheres. Uma apresentação breve, né? Então, todos os anos, especialmente quando tem datas comemorativas relacionadas às mulheres, a gente ouve falar enquanto a mulher, né, conquistou espaços, como que já mudou, enfim, e fica tudo muito numa análise muito rasa, às vezes, que parece que só houve avanços e não há mais tantos desafios pela frente. Um pouco o objetivo dessa mesa é historicizar, pensar o que já temos de avanços, mas também pensar que desafios que ainda estão presentes, não só na política representativa, mas pensando a política para além dos espaços formais, pensando a política como coisa do cotidiano, de todos os espaços da nossa vida social. Então, estão aqui com a gente hoje para discutir esse tema a Maíra Kubik, que é jornalista, pesquisadora, feminista, está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado na Unicamp. A Tica Moreno, que é militante feminista integrante da Marcha Mundial de Mulheres. E a gente começa com a professora Maria Rosa Dória Ribeiro, que é doutora em História, historiadora, ativista do movimento feminista desde a época da ditadura, que fez seu doutorado sobre a segunda onda do feminismo em São Paulo e agora está estudando os feminismos latino-americanos. Então a gente vai começar ouvindo a professora sobre uma perspectiva mais histórica e depois a gente vai ouvir a Maíra e a Tica nas perspectivas mais amplas da política do cotidiano e depois da política mais institucional. Então eu agradeço também, muito obrigada, eu vou aprender um monte. Vamos ouvir a professora Maria Rosa Ribeiro. Boa tarde, gente. Olha, é um prazer estar aqui e eu agradeço o convite da Beatriz Cano para participar. Eu aproveito todos os espaços que tem para falar sobre o feminismo, sobre as demandas ainda das mulheres no que se refere à conquista da sua emancipação. Então, eu preparei um texto e como, né, o uso do cachimbo entorta a boca, a gente fica meio com uma linguagem um pouco acadêmica e tal. E eu fiquei achando que talvez fosse legal projetar para vocês acompanharem, porque também acho muito chato leitura em apresentações. Mas se vocês acompanharem, talvez a leitura seja menos pesada e vocês, né, enfim, pode entrar pelos ouvidos e pelos olhos. E é melhor, sempre por 2 vias ou mais. Então, está aqui. Começando aqui do terceiro parágrafo. Então, para começar a falar do tema, é preciso considerar que estamos diante de 2 temas e não de um só. Um tema é a inserção da mulher no espaço público e o outro é a representação da mulher na política. E embora o tempo seja escasso, eu vou tentar abarcar os 2, tá? Então vamos então fazer essa diferenciação tratando do primeiro tema, a inserção da mulher nos espaços públicos. Eu queria fazer aqui uma retrospectiva histórica com vocês, porque tem algumas coisas que pra gente que estuda o feminismo, elas já são tão marcadas, tão conhecidas, mas eu fiquei imaginando que talvez para vocês não fosse tão repetitivo assim. Tá? Então, é preciso esclarecer que a luta das mulheres pela conquista, aqui eu volto ao texto, pela conquista dos espaços públicos como espaços de atuação é mais antiga do que o nosso país. Então nós vamos falar, né, de como essa questão é difícil de ser superada. Assim, é necessário concentrar nosso foco no significado do adjetivo público que acompanha substantivos como vida, espaço, ou verbos como atuação, por exemplo, né? A exclusão das mulheres da vida pública remonta à antiguidade,
E para não nos alongarmos, podemos pensar no papel da mulher na Grécia Antiga. Por exemplo, tão bem ilustrada pela canção Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Vocês já ouviram essa música? Já? Então ela é uma boa, um bom material para a gente refletir. Poderíamos também falar de Santo Agostinho, um homem que viveu no norte da África no final do século IV, já no final do Império Romano. Um dos patronos do celibato como condição para ingressar e permanecer nos quadros da Igreja Católica. Santo Agostinho, depois de uma vida de luxúria, de ter um filho com uma concubina, escreve contra as mulheres. Uma de suas frases, que já se tornaram famosas, é: a mulher é um animal que não é seguro nem estável. É odienta para o tormento do marido. É cheia de maldade e é o princípio de todas as demandas e disputas. Via e caminho de todas as iniquidades. Quer dizer, nada elogioso, né? Mas ele não é o primeiro e nem será o último filósofo a declarar a mulher como ser inferior. Outros filósofos podem ser citados: Aristóteles, Rousseau, Montesquieu, Schopenhauer, entre outros. Até hoje a filosofia como campo de estudos e área acadêmica, como área de atuação, é ambiente resistente ao reconhecimento da capacidade das mulheres. Eu não sei se vocês se lembram, e infelizmente eu também não tenho o nome dela aqui na minha memória. Era uma filósofa jovem que fazia um trabalho de enfrentar esse ambiente machista da filosofia. E ela fazia programas de televisão, ela fazia debates. Eu posso recuperar depois o nome dela. Ela é jovem. E depois eu posso enviar para a Beatriz. Eu não sei se vocês estão lembradas, mas enfim. Como? Aqui no Brasil. Isso. Márcia Tiburi, isso. Já esteve aqui, tá. Considerando o espaço público como espaço de convívio social, onde aparecem e devem ser resolvidos os conflitos, a partir do qual surgem as demandas de regulamento e administração da comunidade, onde se busca prover o sustento, o local físico onde as pessoas se encontram para atender suas demandas de sobrevivência, teremos que este espaço se define como extramuros, ou seja, praças e ruas, estabelecimentos de comércio, locais de trabalho, etc. Então, aqui vale um parênteses para dizer o seguinte: a política, né, como ação, como atividade, como pensamento, sempre foi, eu digo, foi construída historicamente como espaço exclusivo dos homens. Isso é reserva de mercado, gente. Eles não abrem mão fácil. Então, isso daí, estamos diante de um grande desafio conquistar esse espaço. Se esses pensadores expressavam suas concepções misóginas, como se admitiria a participação das mulheres nas atividades e funções consideradas nobres, como eram consideradas as atinentes à vida pública. O trabalho dos pensadores, no sentido de cristalizar o que acreditavam como natural, a condição inferior e subalterna da mulher na espécie humana, levou, através dos tempos, à definição e consolidação do papel da mulher como tendo a função biológica e social de reprodutora e de mantenedora dos cuidados da família. Ou seja, o espaço da mulher é o espaço doméstico, intramuros, privado, passando por um processo de sofisticação na elaboração e divulgação deste raciocínio, segundo as conveniências de cada momento histórico, a mulher vem sendo declarada incapaz de pensar como os homens e atuar no espaço público. Restringe-se seu âmbito de atuação ao que chamam de espaço privado, identificado como os domínios domésticos com jurisdição na família. Assim mesmo, ainda subordinada ao chefe de família, que ainda nos dias de hoje é considerado como sendo homem. Assim como as mulheres vêm sendo relegadas a essa condição inferior e subalterna há milênios, também o questionamento e a contestação remontam à antiguidade. Não vou voltar tanto no tempo, mas gostaria de citar pelo menos a Christine de Pizan, uma
uma mulher que escreveu o livro A Cidade das Damas, e ela viveu no final da Idade Média. Mas foi no século XIX que as mulheres passaram a desenvolver uma reflexão mais coletiva e sistematizada sobre o seu papel social. O contexto da Revolução Francesa, com todos os seus desdobramentos, tornou possível questionar as diferentes formas de opressão. E com os parâmetros criados naquele momento histórico, é que as mulheres não só começaram a denunciar tal opressão, como também a protestar e se mobilizar para alterar tal visão de mundo. Aqui tem outro exemplo, que é Olympe de Gouges, com sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi o documento que ela publicou, é uma versão feminina da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi considerado uma tremenda provocação e ela acabou sendo levada à guilhotina. A Revolução Francesa, juntamente com a Revolução Industrial, foram as responsáveis pela introdução e consolidação do sistema capitalista. A ordem burguesa transformou o trabalho servil em trabalho assalariado e alterou consequentemente a dinâmica familiar da vida proletária. Também os valores sociais estabelecidos sofreram alterações de acordo com a condição de classe dos indivíduos na sociedade. Até então, as atividades relacionadas à sociabilidade, à vida coletiva, à administração e governo das cidades e países, as ações de guerra e paz, ou seja, qualquer atividade considerada pública era atribuída aos homens. Mais que isso, eram suas prerrogativas, enquanto as mulheres cabia, os cuidados do lar. A Revolução Burguesa, no entanto, ao introduzir o sistema capitalista, fez com que a necessidade de sustento tivesse que ser partilhada, não só pelo casal, como pelos filhos e filhas. A mulher proletária, já em grandes quantidades, passou a ocupar um dos espaços públicos importantes, o espaço do trabalho fabril. Embora elas participassem das lutas sociais anteriores, a necessidade de assumir o trabalho assalariado permitiu a elas uma maior conscientização de sua opressão. Flora Tristan, uma trabalhadora e sindicalista, escreveu no século XIX sobre a resistência à participação da mulher nas organizações sindicais. Flagrava ela a mentalidade patriarcal, mesmo no ambiente onde se travavam as lutas contra a opressão. Outras mulheres, ainda no século XIX, sentiram a necessidade de se organizar à margem dos partidos revolucionários, uma vez que suas demandas de emancipação não eram compreendidas ou encampadas pelos seus partidos. E aqui podem ser citadas Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Juliette Michel, entre outras. Então, já vou terminar. Então, vejam que mesmo naqueles ambientes onde se lutava contra a opressão, as mulheres não eram ouvidas, ou seja, não se considerava uma opressão as diferenças entre homens e mulheres ou a maneira como elas eram tratadas. Entretanto, há que se levar em conta que os valores formulados e estabelecidos milenarmente sobre o papel social das mulheres foi incutido de maneira eficaz nas mentalidades do senso comum ao longo de muito tempo. Assim, temos que o machismo não é exclusividade das mentalidades masculinas. E aqui vale a pena definir bem o machismo. Crença de que os homens são superiores às mulheres. O machismo é a ideologia que legitima o controle econômico e social do sistema político patriarcal. Sem o controle econômico do Estado, sem o controle do Estado, através das leis, força policial, escola, ciência, justiça, da família, através do pátrio poder, das religiões e da mídia moderna, a ideologia do machismo não se sustenta enquanto falsificação da realidade. Assim, da mentalidade machista faz parte a ideia de que somos fêmeas reprodutoras e que nossa principal função social é a maternidade. Muito bem, então temos que ser bonitas ou estar bonitas, não é? E do contrário, nosso valor social já está reduzido. Mesmo que falemos de nossas conquistas na escolarização, nos espaços do mercado de trabalho, nas independências financeiras, até no domínio de nossos corpos e nas liberdades sexuais,
ainda estamos presas ao que se constituiu como ideia do que devemos ser e de como devemos nos comportar. E aqui, claro que estou me referindo aos valores, principalmente da chamada classe média. Para continuarmos nossa reflexão sobre o espaço público, podemos emprestar da filósofa Hannah Arendt a interpretação de Luciana Vargas Neto Oliveira, essa definição do espaço público. Para a filósofa, a noção de espaço público se configura, é bom vocês lerem isso porque é um pouco abstrato, né? E a gente tem que se concentrar. A noção de espaço público se configura como espaço no qual a ação e o discurso de cada um, que estão vinculados à pluralidade humana, contribuem para a construção de um mundo comum, entendido como uma trama feita de fatos e eventos que constroem as referências cognitivas e valorativas de um horizonte comum e uma interlocução possível. É uma forma específica de sociabilidade que só o espaço público pode instituir. Então, o espaço público é aquele onde nós nos comunicamos, nós transitamos, nós construímos, debatemos nossas ideias. Então, a partir desse raciocínio, podemos entender que a humanidade ampliou enormemente o espaço público e que hoje podemos observar uma grande diversidade de atores na vida pública. Naturalmente, vamos encontrar entre estes atores as mulheres, assim como as crianças, os idosos, os gays e lésbicas, os negros, os índios, portadores de deficiência, e poderiam seguir indefinidamente. E ficamos cheios de ilusão de que somos todos protagonistas e que os tempos das crenças em inferioridades e discriminação já passaram ou estão passando rapidamente. Mas sinto afirmar, os tempos históricos, particularmente no que se refere às mudanças de mentalidades, são muito mais lentos do que suporta a ansiedade e a pressa que caracterizam os tempos atuais. Se formos analisar os espaços públicos ocupados pela mulher no Brasil hoje, de acordo com a definição de Hannah Arendt, vamos constatar a enorme distância que nos separam tanto da emancipação das mulheres quanto da mudança de mentalidade, quanto suas capacidades e alcances de atuação. Quanto a indicadores que confirmam indicadores que confirmam a maior presença das mulheres no mercado de trabalho e melhor nível de escolaridade. Este dado tirado das estatísticas do IBGE, conferidos com nossas percepções da realidade, nos fazem acreditar que vamos caminhando bem no rumo da reversão milenar da crença na inferioridade das mulheres. Mas então pensamos nas mulheres consideradas como importantes e crescente fatia do mercado de consumo. E pensamos também nas representações que se faz da mulher usando os meios de comunicação através da propaganda, do entretenimento, do noticiário e mesmo nas instituições da sociedade, como a escola, as religiões, a justiça, a polícia, as leis. Então, a imagem, a representação das mulheres em todos esses meios, elas ainda, o que prevalece da representação essas mulheres que devem estar priorizando a maternidade, devem estar mais recolhidas, devem... essas instituições, elas perpetuam sutilmente, né, esses valores milenarmente construídos. Então, eu tinha planejado aqui apresentar um trechinho, uns 3 minutos de um filme, de um filminho sobre as mulheres brasileiras e o ícone mediático, do ícone mediático à realidade, porque, inclusive, tem a ver com essa formação de vocês para o jornalismo. Porque esse vídeo foi produzido por uma das organizações de mulheres feministas que atuam no controle da imagem das mulheres na mídia. Mas eu acho que vai extrapolar o tempo, então... Tá, tudo bem. São 3 minutinhos, mas vai ajudar vocês a pensar. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham conseguido acompanhar
E se tiver espaço para perguntas, eu estou à disposição depois. Vou passar para a Tica. Obrigada, professora. Eu acho que a professora traz uma discussão muito importante. Primeiro, esse sentido histórico, para a gente entender de onde vem tudo que a gente vive hoje, mas principalmente no final da fala da professora, um ponto que é muito importante para a gente que está numa faculdade de comunicação, numa faculdade de jornalismo, a gente entender a mídia como ampliação desse espaço público, que é historicamente machista, e como esse espaço público midiático reproduz o machismo, às vezes sem muita reflexão, às vezes com muita ideologia e muita intencionalidade. Acho que temos espaço para debater depois e vai ser bem importante. Então agora vamos ouvir a Tica, que vai da Marcha Mundial de Mulheres, que vai falar um pouco para a gente dessa noção ampliada de política, para além da política institucional. Tica, quando faltar 5 minutos, eu levanto um pouquinho. Tá. Boa noite já, talvez. Bom fim de tarde. Então, acho que o que eu vou falar vai na mesma linha da professora. Acho que a gente tem uma compreensão comum aqui, todas nós que estamos sentadas aqui, que o fato das mulheres estarem numa posição de desigualdade na sociedade não é nenhuma determinação biológica, mas é uma construção social, uma construção histórica, é uma construção que está baseada num sistema, ou em 2 sistemas, né, no mundo que a gente vive hoje, que é capitalista e é patriarcal. Para nós, essa compreensão na Marcha Mundial das Mulheres, ela é fundamental para tudo que a gente pensa, né? Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões que partem do que já foi colocado, principalmente nessa tentativa também da gente, a partir do movimento, olhar para a questão da política articulada com as outras questões que determinam as práticas sociais de homens e as práticas sociais de mulheres na sociedade. Então, eu até vou pular umas coisas que eu tinha pensado em falar, porque acho que já está contemplada, mas eu só queria ressaltar um ponto que é fundamental nessa nossa reflexão sobre política, pensando política para além dos espaços institucionais, que é justamente essa separação tão rígida entre o que é o público e o que é privado nessa sociedade capitalista e patriarcal que a gente vive. Isso é importante porque nem sempre foi assim, né? A gente pode ver o lugar das mulheres e o lugar dos homens nos diferentes tempos, espaços, né, históricos, como já foi colocado, que sempre mantém uma separação do que é coisa de homem e coisa de mulher, sempre mantém uma hierarquia que valoriza mais o que os homens fazem do que as mulheres fazem, mas não é sempre igual. Tem algumas nuances que separam o que fazem os homens e o que fazem as mulheres em cada sociedade. Então, o exemplo da Grécia é super importante. A gente tem que considerar que aquilo era uma sociedade baseada no trabalho escravo, né, de boa parte da população. Depois, no feudalismo, era um outro modo de produção. Então, a gente vai agora aqui pensar a partir do capitalismo, que é esse sistema que explora o trabalho de alguns para garantir o lucro de outros, né, que explora a nossa força de trabalho de homens e mulheres. Então, tentando articular essas dimensões todas. Então, para isso, para nós é muito importante ter em mente a ideia da divisão sexual do trabalho, né? A divisão sexual do trabalho mantém essa lógica, né, de separação do que é trabalho de homem e trabalho de mulher, valorizando mais o trabalho dos homens na sociedade. Nessa divisão está colocado que as mulheres são as responsáveis principais, prioritariamente, pelo trabalho doméstico de cuidados, o trabalho da reprodução, o trabalho que não é remunerado e que no capitalismo é feito dentro das casas. E daí, quando a gente pensa no Brasil, a gente vê que boa parte das mulheres que trabalham de forma remunerada estão fazendo esse trabalho dentro da casa das outras famílias, né, que são as empregadas domésticas. E os homens estão prioritariamente na produção, no trabalho de mercado, né, no que é o trabalho remunerado, né, desde sempre. E desde o início do capitalismo, com a Revolução Industrial, as mulheres sempre brigaram para ter o direito
ao trabalho, para ter o direito à autonomia econômica. Já foram citados alguns exemplos aqui, mas essa disputa também para estar no espaço da produção, no espaço público, ela é permanente, né, na nossa história. Agora é importante a gente dizer, então, que a gente está trabalhando nessa ideia de que tem o público e tem o privado, tem a produção e tem a reprodução, e que na nossa sociedade o público e a produção são mais valorizados do que a reprodução e o privado. Mas no feminismo a gente tem uma noção muito clara de que para a gente mudar o público, a gente também tem que mudar o privado. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, algumas afirmações do feminismo que seguem centrais até hoje, por exemplo, de que o pessoal é político, quer dizer isso, né? Quer dizer que você tem que mudar um conjunto de relações que se estabelecem também no âmbito privado, que tem a ver com esses aspectos do controle do corpo, do controle da sexualidade, né? De romper com essa ideia de que a sexualidade das mulheres tem que estar necessariamente vinculada à reprodução, à maternidade, né? Que as mulheres têm o direito ao prazer. Tudo isso está vinculado com essa ideia de que a gente tem que mudar também as dimensões do privado. E nesse sentido também essa ideia de que os homens têm que participar mais do que as mulheres têm feito há muito tempo, que é o trabalho doméstico de cuidados. Se a gente olha hoje no Brasil, a gente vê que a participação das mulheres no mercado de trabalho ela cresce, né, mas cresce ainda com desigualdade, principalmente quando a gente fala das mulheres negras, que recebem muito menos do que as mulheres brancas e os homens brancos. Mas a participação dos homens aqui no trabalho doméstico, ela quase não altera. As mulheres trabalham mais que o dobro de horas do que os homens no trabalho doméstico. Então a gente precisa pensar todas essas dimensões quando a gente fala das mudanças que a gente precisa ter no espaço público. E aí eu queria retomar algumas questões que acho que são bem constitutivas assim, para a gente pensar essas questões da política. Separar em duas coisas, assim. Onde que eu começo? Não. Pensa assim, várias vezes a gente começa a falar da história do feminismo e vem a luta pelo direito ao voto como um marco muito importante, né, em todo mundo. E para a gente é importante pensar sobre esse tempo, assim, sobre quando isso aconteceu e o que acontece hoje com a participação política das mulheres. O sistema político, claro que houve mudanças, mas essa ideia da democracia representativa, a ideia de sistemas de partidos, né, a ideia de política da nossa sociedade recentemente, ela foi organizada sem a participação das mulheres, né? As mulheres conquistaram em vários países o direito ao voto depois que as coisas já estavam estruturadas. Então você tem vários sistemas de partidos que foram constituídos sem que as mulheres fossem consideradas sujeitos, né? E, na verdade, quando a gente vai pensando sobre isso, tem essa ideia de que as mulheres, acho que já foi falado, né, de que as mulheres seriam representadas pelos seus pais, pelos seus maridos, numa ideia de que as famílias também são unidades harmônicas, como se as mulheres e os homens não discordassem, como se a gente não discordasse dos nossos pais, das nossas mães, como se a gente não fosse sujeito individualmente. E é uma contradição muito grande para a nossa sociedade, né? Porque a gente tem essa ideia do indivíduo, do cidadão. Isso é uma contribuição, inclusive, da Revolução Francesa para a sociedade ocidental, né? Então, é uma contradição muito grande. Então, a luta das mulheres para serem consideradas sujeitos, indivíduos, gente, acho que todos vocês já viram essa ideia de que feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Ela faz parte desse nosso debate inteiro. E faz parte do nosso debate também questionar, que tem tudo a ver com isso, né? Questionar o referencial dos homens brancos, heterossexuais, como o referente da humanidade, né? Então, várias vezes a gente olha para o espaço público e a gente vê que ele está organizado a partir desse referencial masculino, que não considera várias coisas que têm a ver com a vida das mulheres, né? Por exemplo, os horários, que não consideram muitas coisas, inclusive do trabalho doméstico de cuidados, porque o Estado não garante que todas as crianças, por exemplo, tenham creche, que todas as crianças estejam em escola em tempo integral, e o trabalho é organizado com outra jornada, né? Isso é um tema para a gente discutir. Então, como que o Estado vai organizando a cidadania a partir da experiência masculina, né? Sem considerar o que são as demandas das mulheres. E aí, quando a gente vai falar sobre a participação
das mulheres no espaço público e na política de forma mais geral, a gente tem que considerar tanto essas questões mais de fundo do sistema, mas as outras, eu acho que o gancho do vídeo talvez, acho que isso vai mostrar no final, mas outras que têm a ver com a nossa experiência de ser mulher na sociedade hoje, né? A gente é o tempo todo cobrada para seguir um padrão de beleza, né? Para ter um tipo de cabelo, para ter um tipo de comportamento, para de repente ser mãe, para de repente constituir família, essa ideia de que se a gente não exerce nosso destino da maternidade, a gente nunca está completa. A gente tem várias formas de controle sobre o nosso corpo, nosso comportamento, nossa sexualidade. A gente ainda não tem o direito ao aborto, a gente ainda tem índices alarmantes de violência tanto doméstica quanto no espaço público. Então tudo isso faz parte da nossa reflexão sobre as mulheres no espaço público e sobre as mulheres na política. E todas essas questões são usadas inclusive para excluir as mulheres da política em vários espaços, e não é só na política institucional. Acho que isso, nem vou falar muito sobre isso porque a Maíra que vai falar, mas no nosso caso da marcha, que é um movimento social, a gente olha para os movimentos mistos, né? A gente olha para o movimento estudantil, a gente olha para o movimento sindical, a gente olha para o movimento popular de moradia e etc, né? A gente vê o tempo todo as mulheres sendo julgadas, classificadas, divididas, desqualificadas a partir do julgamento sobre o seu comportamento, sobre sua aparência, sobre um monte de coisa. A gente pode inclusive, a gente fez movimento estudantil meio junto, a gente tem inclusive vários exemplos da nossa época, e conversando com as meninas que são do movimento estudantil hoje, infelizmente muitas coisas continuam iguais. Mas eu vou dar um exemplo, assim, que tem a ver com a eleição agora, mas que faz parte da nossa vida, né? Não sei se vocês viram, foi no UOL que saiu as candidatas mais bonitas, mais belas, né? As gatas da eleição. Tem uma lista de 20 mulheres, assim, candidatas, algumas que são inclusive ministras, assim, né? Que elas são apresentadas a partir da sua beleza, como já diz o título da matéria. E aí é sempre assim, como que é a Glaze? Qual que é a beleza madura? Prestes a completar 50 anos, ela conserva uma beleza madura, beleza sóbria e marcante. Acho que a beleza madura foi da Maria do Rosário, assim, negócio chocante, assim, né? Nessa mesma matéria, o charme também, né? O charme é uma característica de várias delas. Uma das que estão lá é a Manuela, né, que é deputada federal, e que tem um vídeo na internet que mostra como um dia ela estava defendendo uma posição política do partido dela, e o cara da oposição, que eu nem me lembro quem é, porque eu não sigo muito essas coisas, começou a dizer que ela era histérica, começou a insinuar que ela defendia o que ela estava defendendo, porque ela, na verdade, tinha um relacionamento com... Era o ministro, né? Era o ministro, né? José Eduardo. Então, como o tempo todo a parte da nossa vida pessoal, a parte do privado vem para o público, vem para o político como forma de julgar a gente e de excluir mesmo a gente dos lugares. É muito difícil as mulheres sozinhas, assim, principalmente quando elas não estão organizadas com outras mulheres, enfrentar todos os dias uma batalha, assim, para garantir o direito de estar ali, né? Porque parece que o direito natural é dos homens de estar nos espaços da política, nos espaços de poder. No movimento social, as mulheres tiveram várias estratégias que foram fundamentais para afirmar tudo isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Por exemplo, na CUT, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas também na Central de Movimentos Populares, em várias organizações de esquerda, as mulheres, identificando isso de que tinham barreiras concretas para participar da política, reivindicaram, por exemplo, ter creches nos espaços de congresso, de encontro. Nos movimentos camponeses isso também existe, né? Porque normalmente os homens e as mulheres estão lá lutando pela terra, os homens e as mulheres conquistam o direito à terra, ao assentamento, e na hora de decidir as estratégias do movimento, as mulheres também deveriam ir. Então o movimento desenvolveu uma metodologia de ciranda, por exemplo, que é o cuidado coletivo das crianças nesses espaços da política, como uma forma de garantir que as mulheres estivessem lá, né? Então,
são iniciativas que a gente não pode perder de vista, que garante isso que eu trouxe, de que a gente precisa mudar questões do privado para garantir as mudanças no público e na política, né? E a outra coisa também que sempre foi muito importante, assim, foi a auto-organização das mulheres, né? A gente, nos exemplos históricos que foram trazidos aqui, a gente fica super impressionado, assim, com a tiragem dos jornais que a Clara Zetkin e a Alexandra Kollontai faziam na época que elas estavam ali lutando, né, no começo do século. É um trabalho muito grande de conscientização das mulheres de que elas têm o direito a fazer política. É um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser massivo para garantir essa mudança e essa participação. E por que isso é importante? Por que os homens não representam as mulheres e tal? Porque, na verdade, o que está em jogo é também esse sistema de dominação sobre as mulheres. Se as mulheres não estão nos espaços e não estão forte, né, no espaço que não é uma ou outra com um discurso lindo que vai convencer o conjunto dos homens, né? Tem que mostrar força, tem que alterar a correlação de forças, né, para conseguir que as nossas agendas sejam colocadas, né? É muito difícil a gente considerar, por exemplo, que a gente vai legalizar o aborto com aquele congresso totalmente fundamentalista, masculino, e que ninguém vai pautar isso. Está difícil, inclusive, para as mulheres pautar isso no congresso. Acho que a Mayra vai falar um pouco mais sobre isso, né? E daí, para concluir, depois a gente pode falar mais, assim, já para dar o gancho com o momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê hoje que, primeiro, a gente já aprendeu que não basta só ser mulher, né? A gente sabe que não basta que a gente tenha lá as 9% de mulheres lá, que não necessariamente elas vão defender as agendas feministas e que propõem alterar essa desigualdade que a gente vive no nosso cotidiano. Mas também a gente pensa isso articulado com, justamente o que eu estava falando antes, com o modelo que a gente vive hoje. Não dá para a gente falar de política hoje sem questionar como está organizado o sistema político, como que a democracia representativa no Brasil acaba representando os interesses das bancadas ruralistas, dos empresários, dos setores fundamentalistas, que isso tem a ver com o financiamento de campanha, que isso tem a ver com uma série de mecanismos que fazem com que não só as mulheres, mas grande parte dos setores populares, da classe trabalhadora, dos negros, da juventude, sejam excluídas desses espaços de decisão, né? Então, quando a gente pensa na política, a gente pensa em transformar as estruturas do atual sistema político, a gente pensa em radicalizar a democracia, né? A gente sabe que a disputa de homens e mulheres por espaço de poder ela é muito ferrenha. A gente sempre fala, por exemplo, numa mesa, não sei se é que passa o mesmo com vocês, mas várias vezes tem eventos que só tem homem na mesa, né? Aí os homens têm uma brilhante ideia de esquecemos de chamar uma menina, né? Aí chama uma, né? Não pensaram antes em colocar mulher, né? Chama só na hora, né? Essa ideia de que você precisa ampliar a democracia, alargar a democracia do jeito que está, e é verdade, assim, para as mulheres entrarem, os homens têm que sair. Isso é uma disputa de poder muito forte. A gente tem que considerar que homens e mulheres não fazem simplesmente coisas complementares nas sociedades, mas que tem conflito aí. Que o fato de que tudo que as mulheres fazem e que não é reconhecido no trabalho doméstico, no trabalho de cuidados, na produção e garantia da vida e das condições de vida, faz com que os homens possam atuar nesse mundo público, nesse mundo das decisões, nas esferas que são importantes para manter as coisas como elas estão, né? Então, para a gente conseguir garantir a participação, a representação das mulheres na política, a gente tem que também dar uma chacoalhada nas estruturas mesmo desse Estado, desse sistema político e principalmente também nas estruturas que mantêm a dominação patriarcal nas relações sociais entre homens e mulheres e no espaço privado, rompendo com essa ideia totalmente patriarcal de família. São alguns das nossas questões para esse debate. Obrigada, Tica. Eu acho que uma das coisas que a Tica fala sobre a relação entre sociedade e política e como sociedade e política estão imbricadas e uma se reflete no outro, traz de novo para o nosso lugar aqui um debate muito importante de como a mídia, o jornalismo e a mídia no geral também refletem essa sociedade. Então tem pesquisas, por exemplo, que mostram que
como as mulheres são retratadas nos jornais e como as mulheres ocupam as redações. Então, as mulheres estão nas redações muito mais em editorias de perfumaria do que os homens, né? Os homens estão na economia, na política, né? E as mulheres nas reportagens estão em lugares secundários, nunca como especialistas, mas sempre como personagens. Então, isso também faz a gente pensar como que o jornalismo reflete essa sociedade e essa política da forma como elas estão construídas historicamente. Então, agora vamos ouvir a Maíra e depois a gente vai ver um trechinho do vídeo e aí a gente tem um tempo para debate. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu estou praticamente contemplada pela fala da Tica. Em termos de representatividade, a Tica me representa totalmente. Então, eu só vou fazer alguns apontamentos que eu diria que são até complementares. Eu acho que a ênfase que a Tica deu na divisão sexual do trabalho é muito importante para a gente entender qual é o espaço que as mulheres ocupam na política institucional em especial. Porque nessa questão da divisão sexual do trabalho, de ter trabalhos mais e menos importantes, esses trabalhos mais importantes estarem relacionados ao que seria uma figura masculina socialmente construída, né? Não estou falando aqui do homem biologicamente, como a gente entende, e como um trabalho das mulheres, dessa figura feminina, está relacionado a uma menor importância e também a um privado e o dos homens ao público, isso se reflete especificamente na questão da participação política, porque a política, junto com a religião e com as forças armadas, eu acho que são as três esferas em que as mulheres estão mais excluídas em termos da divisão sexual do trabalho. Então, a política e a política institucional em especial é um espaço extremamente masculinizado. E aí a participação das mulheres nessa política, ela é um reflexo exato da divisão sexual do trabalho. Então a gente tem uma porcentagem muito baixa, a Tica citou, né, no Congresso são 12% de mulheres no Senado e pouco menos que 9% na Câmara. E aí eu fiz uma pesquisa na Unicamp em 2012, junto com a ONU Mulheres, que era sobre justamente as dificuldades das mulheres na política institucional. Então eu entrevistei deputadas federais, deputadas estaduais, senadoras e vereadoras, e eu trouxe algumas falas delas para vocês perceberem como essa questão da divisão dos espaços privados e dos espaços públicos se reflete na própria atuação parlamentar. Então, assim, a primeira questão que aparece, eu vou ler aqui alguns trechos para vocês, é a questão da maternidade. Vou falar, primeiro uma das entrevistadas foi a Ângela Min, do PP Santa Catarina. Fui uma mãe ausente, mas presente. Nunca abri mão de alguns aspectos. Por exemplo, levar as crianças ao colégio. Levantava cedo, arrumava, levava ao colégio. Era o momento que eu entendia que eu podia manter a conversa e o diálogo. Almoçar e jantar era mais difícil de conciliar, já que cada um tem seu horário para chegar. Eu tenho 5 filhos e conciliava tudo. Adotei 2 crianças na época. Tinha os meus e adotei 2. Administrava a casa, os filhos e os trabalhos. Eu não quero exagerar, mas eu trabalhava de 17 a 18 horas por dia. Essa é a Célia Fernandes, que foi deputada pelo PSDB, de Santa Catarina também. Eva Vilma, do PCdoB do Pará. Uma dificuldade é a tripla jornada de trabalho. Realmente temos que contar com o apoio da família. Infelizmente, tinha vezes que eu vinha militar com eles pequenininhos comigo nas reuniões. Aí aqui, Simone Morgado, do PMDB do Pará. Quando eu entrei na política, eu tinha me separado. Eu sou divorciada. Os filhos eram pequenos. Eu tive que conciliar bastante. Eu tive sorte com as minhas funcionárias que me ajudam em casa, estão comigo desde que as crianças nasceram e são pessoas de confiança. E aí temos uma outra questão da divisão sexual do trabalho, que é as mulheres que conseguem ocupar esses espaços acabam tendo que terceirizar o cuidado justamente para outras mulheres que, conforme a gente desce
na cadeia produtiva vão ganhando cada vez menos, situações cada vez mais precarizadas, e aqui ocupam justamente esse papel que é histórica e socialmente atribuído às mulheres do cuidado da família. Um outro depoimento, Eliana Boaventura, do PP. Fui casada com um homem machista, que não compreendeu meu papel na política. Terminamos nos separando. Ele nunca atuou na política e não conseguiu entender por que eu fui para a política. Ele achava que o papel da mulher não era na política, e começamos a nos desentender. O preço é alto, porque você desfaz um casamento. Eu mesma era casada há 15 anos. Ninguém deixa o filho em casa e vai trabalhar com a cabeça no lugar. Não tem condições. Eu sei que tá deprimente, gente, mas é só para mostrar um pouco as dificuldades. Aqui uma outra questão que elas também falam muito é sobre o assédio que elas sofriam e sofrem dentro dos partidos e quando estão exercendo os mandatos, né? É uma dificuldade você ser mulher sozinha e do PT. É um trio de combinações assim muito difícil, porque aí entra um preconceito muito forte. Como mulher separada, eu fui muito vítima disso. Exercer o mandato de governadora foi uma coisa completamente absurda, em que as pessoas inventavam, falavam de mim, minha vida privada, uma coisa maluca. Esse é um depoimento da Ana Júlia, que foi governadora do Pará pelo PT. Não é só a minha dificuldade, mas de todas as mulheres. Não é fácil. Às vezes a gente anima as mulheres a participar da vida ativa política, mas não é fácil. Não é fácil, realmente a mulher ainda tem muito que conquistar. E às vezes eu acho que a culpa é da própria mulher. Porque ela tem que conquistar primeiro espaço dentro de casa e conquistar primeiro uma independência econômica. Essa é da Ada de Luca, do PMDB de Santa Catarina. Enfim, é uma série de depoimentos aí que mostram, acho um pouco, ilustram como as dificuldades que a Tica estava falando da vida privada, as dificuldades que as mulheres passam também na militância nos movimentos sociais, elas se refletem ou se reproduzem também dentro de espaços da política institucional, câmaras de vereadores, congresso, assembleias, enfim. Uma outra questão que aparece bastante também dentro da política institucional é a própria dificuldade das mulheres se legitimarem enquanto candidatas. Fazer a opção por uma militância já é difícil, né? Com essa questão da tripla jornada, do papel que as mulheres têm que ocupar dentro da família, dentro da sociedade. E aí, se filiar ao partido e se dispor a ser candidata é uma dificuldade ainda maior, porque os partidos eles também refletem essa estrutura, né, hierarquizada da divisão das tarefas. As mulheres ocupam poucos espaços de direção e têm poucas oportunidades de se candidatar. Quando elas conseguem legitimar sua candidatura, vem uma outra dificuldade que é conseguir financiamento para essas campanhas, porque geralmente os partidos priorizam as campanhas de figuras já bastante conhecidas e que são, obviamente, masculinas. E aí isso entra na questão que a Tica estava falando sobre a importância da gente fazer um debate sobre o financiamento público de campanha como um dos mecanismos que poderiam ampliar a participação das mulheres na política institucional. Porque se o financiamento não vai ser determinado por empresas privadas, e aí uma outra questão é como ele vai ser distribuído dentro dos partidos, as mulheres podem, pelo menos, ter mais possibilidade de concorrer à eleição. Uma outra questão é que falta também, dentro dos próprios partidos, uma estrutura de auto-organização, como a Tica também estava falando, da importância disso para as mulheres se entenderem como... Já? Ah, meu Deus. Não, então parei. Muitos partidos, então, não têm estruturas de secretarias de mulheres, espaços de auto-organização que as mulheres possam refletir também sobre por que a participação delas é considerada menos importante ou menos relevante, né, dentro do próprio partido. Mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, agora nessa eleição a gente tem 3 candidatas mulheres à presidência com grande relevância, né? A Dilma, a Marina e a Luciana Genro.
Então, acho que também é importante a gente fazer uma reflexão de que não é só uma questão numérica. A gente tem uma série de dificuldades estruturais da política institucional e que a gente tem que refletir sobre como aumentar a participação das mulheres, mas a gente também tem que pensar que participação das mulheres a gente quer, né? De que maneira isso vai se dar. E eu acho que um dos dados relevantes dessa pesquisa que eu fiz na Unicamp é que as mulheres, uma parte significativa das mulheres entrevistadas não se entendem como mulheres feministas. Então isso quer dizer que elas não vão necessariamente lutar pelos direitos das mulheres, tal como a gente estava debatendo aqui, sobre a questão do aborto, por exemplo. Acho que teve um momento muito significativo nesse último mandato legislativo, que foi a lei para atendimento às vítimas de violência sexual, em que foi discutido a possibilidade ou não de dar a pílula do dia seguinte para mulheres que fossem vítimas de estupro. E o fato disso estar em discussão, o simples fato disso ser uma questão, já demonstra o quanto as próprias mulheres que estavam participando desse debate não são necessariamente feministas, porque muitas delas falaram contra, né? Claro, alinhadas a bancadas mais conservadoras, religiosas. Então, acho que um ponto fundamental desse debate é a gente discutir de que adianta a gente aumentar a participação das mulheres na política, se elas vão conseguir refletir sobre uma atuação enquanto uma classe oprimida que sofre com toda essa estrutura hierarquizada, machista, patriarcal ou não, porque se as mulheres forem eleitas com bandeiras que não são essas, isso não vai diminuir as diferenças, as desigualdades, não vai adiantar ser uma mera mudança numérica, né? E aí, então, só para tentar fechar, eu acho que a gente tem que pensar também o papel do jornalismo nisso, porque como a Tica e a Michele falaram, as mulheres são fonte de acho que são 12% das notícias no mundo inteiro e aparecem como destaque em 8%, eu não lembro bem esses dados, mas isso tem na internet. E isso mostra que as mulheres, a desigualdade que a gente vê na sociedade, ela também se reflete nos meios de comunicação. Então as mulheres, elas não são pauta das notícias, não são entrevistadas. Quando elas são entrevistadas, elas não são porque são especialistas, mas porque são personagens do cotidiano, para comentar o aumento do pãozinho. E aí vem o UOL e faz uma matéria sobre as candidatas mais belas, dentro de toda essa conjuntura, sem discutir quais eram as propostas, se elas eram feministas ou não, se elas já tinham mandato, enfim, quais eram as pautas das campanhas que elas estavam se propondo a fazer, e objetificando completamente, né, as mulheres, transformando então elas em realmente um objeto de desejo sexual e deslegitimando a candidatura delas, a participação política. Então, o jornalismo ele tem um papel fundamental no combate à desigualdade, ao questionamento à hierarquia, à opressão das mulheres, e aí eu acho que vocês, enquanto estudantes numa faculdade de jornalismo, têm que refletir mesmo sobre qual seria o papel da atuação profissional de vocês. Eu acho que eu entendo o jornalismo como um espaço que busca denunciar as desigualdades, que busca ouvir a maior possibilidade de pessoas, né, o maior leque de pessoas possíveis, e não ouvir as mulheres e não denunciar a desigualdade a qual elas estão submetidas é não fazer um bom jornalismo, na minha opinião. Então, eu acho que talvez o ponto para ficar de reflexão para esse debate seja em que medida a atuação profissional de vocês, quando vocês saírem aqui da Casper, pode contribuir, influenciar para essa situação que a gente está discutindo aqui. É isso, obrigada. E talvez para colocar mais uma pulguinha aí, né, as mulheres não participam dessa forma do conteúdo, participam daquela forma que eu coloquei anteriormente nas redações e também na gestão das empresas de comunicação. Nós só temos homens, né, homens brancos e velhinhos. Enfim. Mas não basta ser mulher nem homem. Pois é, então, ainda tem essa reflexão que a Maíra traz. Então,
Acho que a gente podia ver o trecho do vídeo e depois a gente pode fazer uma rodada de perguntas, acho que 3, e aí a gente volta para a mesa. Da mulher mercantilizado, né? A publicidade principalmente, tem essa questão da subjetividade, né? Que mulher que eu quero ser? Qual é a mulher de sucesso que os meios de comunicação veem? Menina de 58? Não, é 58 mesmo. 5 é 58? Não, é porque Não, é 14 minutos. é 0,58. Internacional de Geografia e Estatística. Se somos capazes de observar essa diversidade em nossa sociedade, por que os grandes meios de comunicação mostram um único modelo de mulher? Quem está atrás dessas imagens? Quem decide o que vende e quais são os cânones de beleza, prestígio e êxito de nossa sociedade? Em definitiva, quem controla a informação? No Brasil, apenas 6 famílias controlam os principais meios de comunicação: a Bravanel, do SBT, Tívica, da Editora Abril, Saara, da Rede Bandeirantes, Frias, do jornal Folha de São Paulo, Marinho, das organizações Globo, e a família Sirotsky, da Rede Brasil Sul. Essa concentração dos meios de comunicação gerou uma disputa acirrada pelas fatias do público e da publicidade. Aos poucos, essa necessidade de vender o que é supostamente bom e bonito, aquilo que conquista a audiência, criou estándares de beleza e comportamento e acabou com a diversidade e a complexidade na representação da mulher. Hoje, só vai ao ar o que pode ser facilmente consumido pelo público, o que na prática significa uma mulher branca, magra, jovem e heterossexual. Vivemos num país em que a televisão, o rádio, eles ainda têm muita importância. Muita importância. Recente pesquisa da Fundação Perseu Abramo comprovou que mais de 90% da população brasileira vê televisão diariamente. E mais de 80%, não lembro se é 83 ou 4%, se informam diariamente pela televisão e só pela televisão. Nós precisamos de uma legislação dos meios de comunicação de massa. Para além, a concentração é muito importante, mas para além disso, uma legislação que dê conta de você discutir a produção de conteúdos. Principalmente, a mulher é insumo de negócio na mídia. Como não tem diversidade, você não está falando com um público específico, você está falando com o senso comum, o mais raso, porque você precisa retorno em números, você precisa um retorno imediato. Então, para isso é utilizada a linguagem mais chula, mais fácil de gerar uma reação. Duas paixões nacionais, futebol e bumbum. E nisso, a mulher é um argumento fácil, né, de você conseguir essas reações. Então você cria um conflito também de você não ter uma representação diversificada na mídia, já é focado na imagem. E aí, que imagem? Uma só. Todo mundo sabe que são imagens manipuladas, né, editadas e tal, mas saber isso não muda, porque é o que você vê todo dia. A gente até comenta, por exemplo, meninas que crescem aprendendo que o valor delas está em quão sexys elas são, em quão bonitas elas são, com magras. Ele tem muita importância na constituição da subjetividade das pessoas, né? Dos valores que ela vai assimilando. E a mulher, o que ela vê na TV? Ela vê circular, na maior parte dos casos, uma imagem de mulher que não é da maioria da mulher brasileira. É a loira, alta, de cabelo liso, bonita, esguia, que não combina em nada com a maioria da população brasileira. Além dos outros problemas que nós vamos aprofundar, da erotização precoce das crianças, da violência banalizada na nossa televisão, Amor, deixa eu te falar uma coisa. Da sexualidade banalizada também, do corpo da mulher mercantilizado, né?
a publicidade principalmente, tem essa questão da subjetividade, né? Que mulher que eu quero ser? Qual é a mulher de sucesso que os meios de comunicação vendem? A publicidade ainda muito ultrapassada, atrasada, com uma visão desatualizada em relação às mulheres brasileiras, e está um descompasso enorme com o Brasil. Quem produz publicidade nesse país? É o Mulheres que Fazem o Brasil Brilhar. É uma elite que é branca, masculina, machista e com um olhar europeu para o mundo. Assim como a televisão usa o humor preconceituoso para provocar reação, como usa o sensacionalismo, como usa a violência, a publicidade, o principal insumo de negócio que ela tem é a hipererotização do corpo feminino. Um pacto onde o abstrato é que decide o rumo do concreto. Como é que é? Somente nas ações práticas ou tem aqui? A gente pode interromper. Quando a gente fala ultrasexualização, não é mostrar uma mulher pelada, não é mostrar a sexualidade feminina por si só. É isso em comparação ao que é mostrado do lado... Desculpa, gente. A gente pode ver o vídeo num outro momento. Vocês podem acessar, está disponível no YouTube. Que eu queria privilegiar o debate, senão a gente não vai conseguir conversar, tá? Mulheres brasileiras do mito midiático, é isso? Do mito midiático à realidade. Do ícone midiático à realidade. Olha, tem o título até. Mulheres brasileiras. Del ícono midiático à realidade. Mas tem aqui eu vou deixar para vocês o título, a referência. Legal. Então, perguntas? Fale o nome, o curso e aí para quem vocês estão dirigindo a pergunta. Talvez uma rodada de 3 perguntas e aí a gente volta. Tá mais simples. Gente, nossa, esqueci. Boa noite. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta e também tentar contribuir. Eu nem sou da Casper, eu consegui entrar aqui, tô de bicão aqui. Sou da PUC, sou da Frente Feminista lá no Coletivo Feminista Iabá, enfim. Fui muito contemplada pela mesa, acho muito necessário todas as reflexões que foram feitas. Eu queria colocar enquanto contribuição, né, fazer até um link com 2 coisas que foram faladas aí que eu acho que é fundamental, assim. A ideia do financiamento público de campanha e a ideia de como se organiza hoje a política institucional e de como que a gente vê hoje que no Brasil a política institucional é cada vez mais um balcão de negócios. Né, e como que em vários momentos os direitos das mulheres eles são absolutamente rifados, né? Acho que é importante colocar esses debates para a gente contextualizar o cenário político que a gente vive. A questão, por exemplo, do kit anti-homofobia, a questão das declarações que foram feitas da legalização do aborto, a questão do atraso, do retrocesso na própria questão que vocês comentaram, a democratização dos meios de comunicação, enfim. São todas questões que eu acho importantes de serem trazidas. Acho que a gente está aqui no espaço de mulheres feministas, companheiras todas. Também queria falar que eu nem vim aqui por causa disso, mas eu também era uma das candidatas que estava na matéria do UOL. E foi absurdo, foi absolutamente... a reação que você tem te intimida absolutamente, você enquanto mulher, quer dizer, a situação é a seguinte, dali pra frente, todo mundo que conhecia as suas ideias através daquela matéria, você vai ter que provar pra pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é ter que provar pra pessoa que que, enfim, tem que debater e desconstruir tudo aquilo, toda aquela pré-imagem que está sendo colocada. Ainda mais enquanto mulher jovem, enfim, essas últimas semanas foram difíceis por causa disso. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, assim, primeiro colocar que eu acho que qual que hoje, por exemplo, foi falado em uma proposta de lei para regulamentar para regulamentar a participação e a própria questão do financiamento público internamente dentro dos partidos. O negócio é que eu acho que isso, se a gente colocar, essa é uma proposta mesmo de feministas, né? Porque se a gente colocar isso hoje no Congresso, eu acho que não passa por nada nesse mundo. Como que a gente, enquanto feministas, como que a gente, qual que é o caminho, digamos assim, de organização mesmo para nós,
para transformar essa realidade. E mais do que isso também, queria colocar que eu concordo muito com o que foi falado sobre a questão da auto-organização. Eu acho que as mulheres são as sujeitas da sua própria luta, são protagonistas, e elas têm que se auto-organizar. Por isso até queria parabenizar o debate aqui, muito da hora ver mulheres. A gente da Frente Feminista da PUC e vocês da Casper, a gente precisa conversar mais, gente. Precisamos se unir. É isso. Tchau. Como que você chama? Eu sou Isadora. Isa, tá. Isso. Obrigada. Obrigada aí. Mais alguma pergunta? Aí a gente faz uma rodada, acho que a gente não vai ter muito tempo. Não? Então a gente pode voltar para a mesa. Se alguém tiver mais alguma questão, daí pode chamar. Faz parte, assim, dos constrangimentos das mulheres nos espaços públicos, a gente sempre achar que o que a gente está pensando não é muito importante. Então aqui vocês não pensam isso não, tá? Que a gente sempre pensa, tipo, 5 vezes se aquilo que a gente está pensando vale a pena. Só pra vocês saberem que aqui tá tudo... tudo entre nós. Tudo entre ótimo, nós, né? Então. Não sei, você quer começar? Não. Tá bom, vou falar. Não, é que eu tô falando isso porque realmente é uma das coisas que eu tinha pensado em falar, é como que a gente várias vezes fica nessa mesmo de achar que a gente não tá pensando numa coisa tão importante, uma coisa tão relevante e às vezes a gente não fala. Vou fazer um parênteses rapidinho, porque eu me lembrei de uma situação que a gente estava todo mundo na sala dos professores um dia e chegou uma aluna e falou assim: eu preciso de um depoimento sobre mulheres na época da ditadura, no governo de Getúlio Vargas. E aí a gente se olhou e falou: meu, não domino isso, as mulheres que estavam na sala dos professores. E aí um professor falou assim: eu vou lá e falo qualquer coisa. Falei assim, o macho, ele vai lá e fala, entendeu? Ele tá autorizado socialmente a fazer isso. A gente não pode falar besteira. Se a gente falar besteira é porque a gente é mulher, né? E ele foi lá e falou: eu vou lá falar, tá tudo certo. Aí a Bianca, que estava na sala comigo, falou assim: não, então eu vou. Ele falou assim: não vou deixar um macho falar, nem a pau. Enfim, é isso. É essa mesma história de que, né, a gente está aqui. Podem falar, podem perguntar. Qualquer coisa será incrível. Então, eu vou falar assim, um comentário a partir da sua questão. Assim, eu me solidarizo com você, eu não gostaria de estar nessa situação, ainda mais porque, por mais que várias mulheres lá eu nunca votaria, as de esquerda, assim, me dá, e que a gente sabe que tem agenda feminista, me dá ainda mais angústia de ter visto junto com a mulher melão, porque tinha a mulher lá melão, Maria do né? Big Brother. Tinha duas que são, assim, o estereótipo dali, do que a gente está questionando, assim, acho que é uma tremenda falta de respeito. Acho, inclusive, que o UOL merece ser questionado por isso. A gente nem escreveu nada, mas deveria escrever, assim. Me solidarizo com você e força aí na sua campanha. Não, falar um pouco mais da nossa perspectiva. A marcha não acompanha assim, a gente não tem uma estratégia de segmento do Congresso, de incidência no Congresso, de ficar monitorando o projeto de lei. O que a gente, claro, acompanha o debate geral, quando precisa reagir a alguma coisa, tipo, está tudo na cintura e tal, aí a gente faz do nosso jeito, que é na rua, né? Mas acho que com relação a isso do financiamento público de campanha, da necessidade de uma reforma política, do debate sobre lista e etc., a nossa estratégia atual eu passei para vocês isso daqui, esse panfletinho aqui, é um folheto da marcha. A gente faz parte com várias organizações e movimentos de um plebiscito popular que vai consultar a população sobre se é a favor da realização de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Que tem muito a ver com essa ideia de que, do jeito que está o Congresso lá, nada vai passar. Nada que altere a correlação, o poder lá que está instituído, nada vai passar. Então a gente está nesse processo que tem sido muito interessante, porque a gente está indo dialogar com a população em todos os lugares em que a gente está sobre esse assunto, assim, sobre como que as pessoas são eleitas, como que os interesses estão em jogo no Congresso Nacional dessa forma. E a nossa proposta realmente é tentar colocar esse debate na população e demonstrar força, inclusive no período eleitoral, para que quem está disputando assuma um lado nessa disputa, né? Para a gente, a constituinte exclusiva sobre o sistema político é o caminho, assim, para a gente conseguir uma alteração
nessa estrutura e o financiamento público e a gente, no caso, defende a lista com paridade, alternância de gênero, além da representação também, da superação da subrepresentação da população jovem e negra, né? Acho que são elementos assim, mas está tudo em jogo, né? O fato da gente mostrar que, de repente, milhões de pessoas estão a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político não quer dizer que ela vai funcionar assim. Quer dizer, inclusive, que se abre um novo período aí de disputa para ver como é que seriam eleitos e eleitas os deputados e deputadas constituintes. Porque de nada adianta uma Assembleia Constituinte eleita a partir do financiamento privado e nessa mesma lógica. Então, na verdade, é uma iniciativa nossa aí para colocar esse debate de uma maneira mais forte na sociedade para tentar alterar a correlação de forças, né? Mas que é uma batalha, assim. E dizer para todo mundo que a votação no plebiscito vai ser na semana que vem. Não sei se tem gente aqui na Casper envolvida com isso. Se não tiver e alguém quiser, é só a gente conversar para ver como é que monta uma urna e etc. Também. Vocês querem complementar o que a Tica falou? Querem falar alguma outra coisa? Senão a gente pode ver se elas têm mais perguntas. Eu queria só complementar o que a Tica falou, que eu acho que o financiamento público de campanha é uma das coisas que a gente está se apegando para defender que pelo menos as mulheres tenham condições iguais de disputa, né? Mas a questão que está por trás é muito maior, né? A gente está num momento, e acho que as manifestações do ano passado demonstram isso, de questionamento da democracia tal qual ela está constituída hoje. Eu acho que isso também não é uma coisa só do Brasil. Essas democracias do pós-guerra, e no nosso caso, né, da pós-ditadura civil-militar, elas têm sido colocadas em xeques com movimentos em países tão diversos quanto os Estados Unidos, a Turquia e aqui. E eu acho que isso também reflete a maneira como a gente enxerga esses espaços institucionais, né? Se ainda é possível reformá-los ou não, acho que é uma questão que também vem com esse debate do plebiscito. Eu acho que esse debate é super importante para realmente a gente refletir sobre a maneira como se organiza a nossa democracia e se ela é esse espaço ainda, ou se a gente teria que construir outros espaços e como seriam esses outros espaços, e se é possível a gente ter consensos ou se a democracia é sempre o lugar da disputa e da divergência e como é que se daria essa pluralidade ao invés dessa unidade. Aí tem todo um debate filosófico, inclusive, sobre como a gente poderia transformar as estruturas. Eu acho que o que fica, que é simbólico da não participação das mulheres, é que do jeito que tá, não dá para ficar. Só que eu acho que a baixa participação das mulheres numericamente é só um índice intuitivo de que não dá para ficar, né? Porque se a gente vê que 52% da população tem só 8, 9% de representatividade, tem algum problema. E esse é o primeiro passo, né? Um diagnóstico. Agora, como a gente vai curar, eu não tenho a menor ideia. Queria ver a professora Maria Rosa e dizer que algumas pessoas estão postando no Facebook, já está dando um debate, assim, de onde mais a gente quer chegar, né, Isadora? Já que a nossa presidente é mulher, por que os homens têm que sair do poder para as mulheres entrarem? Assim, homens indignados com o nosso debate. Professora. Bom, gente, eu queria aproveitar essa pergunta da Isadora. No Facebook é um problema, né? Desculpa, professora. Não, eu estou com você. Acho que você tem toda a razão. Eu queria aproveitar essa pergunta da Isadora para dizer para vocês que essa defasagem, né, das mulheres, da participação das mulheres nas disputas eleitorais, na política institucional, eu vejo isso de uma maneira muito justificada, digamos. No que pode atrair grande parte das mulheres essa política feita de uma maneira tão patriarcal, tão masculina no pior sentido da palavra, né? Então,
eu queria dizer para vocês uma coisinha do feminismo, porque o feminismo ele traz uma contribuição muito grande que não é só para as mulheres, é uma contribuição que vai além. Então, um dos questionamentos que o feminismo fez no seu desenvolvimento e teoricamente foi o seguinte: por que o sistema de poder tem que ser organizado dessa forma hierárquica, dessa forma concentrada, representativa? Então, se vocês observarem como é que está organizar, como é que as organizações feministas se relacionam, vocês vão ver que elas se relacionam em formas de rede. Não tem uma hierarquia, não tem uma organização feminista que tenha lá uma presidente, representantes e tal. Cada um fala por si, e encontra canal de expressão, e encontra formas de entendimento. Então, cada um fala por si não quer dizer uma coisa que ninguém se ouve e ninguém se entende, nada é encaminhado. Ao contrário, o que os feminismos têm encaminhado e têm conquistado é um fenômeno em termos históricos, né? Então, acho muito compreensível. E o debate que a gente tem que fazer, né, além de fazer o debate que a Tica está colocando, que é democratizar a democracia, a gente também tem que pensar como é que nós vamos desconstruir esse sistema que foi construído para intimidar, para constranger, para afastar grande parte, não é só das mulheres, né? Para afastar, todo mundo que possa, de alguma forma, interferir nos interesses que estão em jogo. Então, é uma concentração de poder econômico, social, de todas as simbólicas, de todas as formas, não é? Então, estou com a Maíra, quando ela fala, bom, de repente trazer mais mulheres, conquistar mais mandatos para mulheres, pode significar reafirmar toda essa... A gente pode pensar em mandatos de mulheres importantes, como, por exemplo, a Luísa Erundina. A Luísa Erundina foi obrigada a adotar um perfil formal para feminilizar a sua aparência, porque senão ela não teria voto, porque senão ela seria contestada de mil maneiras. Então, vocês estão vendo como tem um enquadramento assim compulsório e no sentido que absolutamente irrelevante. No entanto, se as mulheres não agirem assim, Marta Suplicy ficou fazendo botox até deformar a cara inteira. E outras, enfim, e como ela, muitas outras. Então, essa questão de o que a mulher vai disputar num partido que não dá recursos para sua campanha, que ainda por cima relega os seus interesses, ou os interesses que ela possa estar representando de emancipação feminina. Então, não é atraente. E quando as mulheres vão, são coagidas, vão porque tem ligações familiares, porque interessa para os seus familiares que já são políticos de alguma forma, então em alguns cargos. Então, o que a gente tem que pensar é isso. Quer dizer, como fazer com que as mulheres que se candidatem, que disputem esse poder, tenham essa consciência que elas vão estar lá não só para disputar nos moldes em que foram estabelecidos, esse poder foi estabelecido, mas também elas vão ter que lutar contra esses moldes. Veja que é uma tarefa hercúlea, no mínimo. É verdade, mas não é para desanimar, tá? Pelo contrário, eu acho que cada vez que a gente constrói um debate, um espaço de diálogo em relação a isso, a gente está avançando um pouco nesse movimento. Eu acho que a gente não tem mais tempo, né, Ana? Mas eu imagino que, assim como eu, todo mundo que esteve aqui está totalmente à disposição de vocês para continuar esse diálogo. Quer falar, professora? Não, eu estou de acordo. A gente está às ordens, né, pelas redes e pelos e-mails que o pessoal que organizou o debate tem. Ana, você quer falar alguma coisa? Não? Então, eu quero agradecer a presença de vocês.
e até a próxima. Os debates, eles continuam, tem uma série de mesas a partir da semana que vem. A partir do dia 1º de setembro está previsto o início de debates que tem mais a ver com a pauta eleitoral. Então tem políticas para a população negra, políticas LGBT, políticas para as mulheres e políticas educacionais e de comunicação na sequência desses debates na página do Sou Mais Casper tem mais detalhes, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todo mundo.